Um parasita alienígena vem pra Terra e acaba infectando um ex-jornalista que começa a desenvolver superpoderes e um apetite insaciável por carniça, enquanto seus órgãos internos são devorados lentamente pela criatura. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a história de Venom de 2018 e Venom Tempo de Carnificina de 2021. Então preparem-se, é hora do recap! Uma nave que estava fora da Terra conduzindo uma pesquisa com formas de vida extraterrestres, conhecida como simbiontes, sofre algum tipo de falha de segurança e acaba entrando em órbita a toda velocidade, se chocando contra o solo com uma força de impacto tão absurda que acaba tirando a vida dos cientistas e libertando uma das criaturas alienígenas. Quando a equipe de resgate chega ao local da queda, encontra um dos astronautas ainda vivo e o levam direto para o hospital. Porém, esse homem teve seu corpo invadido pelo simbionte que escapou e no meio do trajeto acorda totalmente insano e começa a atacar os socorristas, parasitando o corpo de um dos membros da equipe. Alguns meses depois do acidente, Ed Brock, um repórter investigativo bastante famoso, é enviado pelo seu chefe para fazer uma entrevista exclusiva com Carlton Drake, o dono da Vida, a empresa de exploração espacial responsável pelo foguete que se acidentou com simbiontes. O objetivo da emissora é bajular o empresário para tentar limpar sua imagem, porém Ed se recusa a fazer isso. Durante a noite, o repórter aproveita que sua noiva Anne está dormindo e começa a procurar por arquivos confidenciais envolvendo Drake e a Vida. Acontece que Anne é advogada e como seu escritório trabalha para o bilionário, ela tem dezenas de arquivos confidenciais sobre o acidente e as pesquisas desenvolvidas pela empresa. Depois de passar a madrugada investigando os casos, Ed vai para a entrevista e ao invés de falar sobre os foguetes como seu chefe mandou, ele começa a acusar Drake de realizar sua pesquisa com humanos. Após a sessão de acusações, o bilionário o expulsa do prédio e usa sua influência para tirar o emprego tanto de Ed quanto de Anne, que revoltada por ter sua vida arruinada pelo próprio noivo, decide desistir do casamento e se separar. Na Vida, depois de meses fazendo testes com simbiontes em animais, Drake descobre que as criaturas alienígenas funcionam como uma doação de órgão, onde o parasita e o hospedeiro precisam ser compatíveis para ambos viverem bem. Com essa descoberta, o bilionário decide finalmente começar a realizar testes em humanos para alcançar a simbiose. Ele então convence um morador de rua a se voluntariar e o leva para o laboratório para ser a primeira cobaia. Porém, como era óbvio, o experimento acaba dando errado e o homem acaba sendo devorado de dentro para fora, de forma extremamente dolorosa pelo simbionte, dando um fim à sua vida, mas Drake simplesmente pede para enviarem a próxima cobaia. Ao ver um outro ser humano sendo eliminado com tanta frieza e sabendo que cada vez mais pessoas perderão suas vidas como cobaias, a cientista Doris decide procurar Ed e conta pra ele todos os planos e experiências com moradores de rua que Drake já realizou, mas o ex-repórter se recusa a ajudá-la a juntar as provas com medo de ter sua vida arruinada mais uma vez. Depois da visita de Dora, Ed faz uma visita ao apartamento de Anne e descobre que ela está em outro relacionamento com Dan, um médico cirurgião. Cansado de ficar nesse limbo de fracassos, Ed muda de ideia e decide ligar pra Doris. Após se infiltrarem no prédio, Ed vai pro laboratório enquanto a cientista fica distraindo seguranças. No centro de estudos, o ex-repórter começa a tirar diversas fotografias das pesquisas com simbiontes e das pessoas enjauladas, até que uma das cobaias de Drake reconhece Ed e começa a implorar por ajuda. Tentando ajudá-la, o homem pega um extintor de incêndio e quebra o vidro de contenção, fazendo o alarme soar. Porém, assim que ele consegue libertá-la, o simbionte que está dentro dela se descontrola com a frequência do som e faz a mulher atacá-lo, passando assim o parasita para dentro do corpo do repórter e deixando a moradora de rua sem vida. Sem entender direito o que aconteceu, Ed começa a fugir enquanto é perseguido pelos seguranças, mas durante a fuga ele nota que está muito mais forte e muito mais ágil que o normal, conseguindo escapar com extrema facilidade ao subir numa árvore muito alta em poucos segundos. Ao chegar em seu apartamento, Ed começa a sentir uma fome extrema, chegando até mesmo a comer um pedaço de frango podre que estava na lixeira. Depois da refeição, recomendada por 9 em cada 10 nutricionistas, Ed vai até Anne, que está em um restaurante com Dan, e tenta mostrar a ela suas provas, porém o simbionte começa a tomar conta do seu corpo, fazendo-o agir como um completo demente lunático. Percebendo que Ed está totalmente fora de controle, Dan chama uma ambulância e o leva para o seu hospital para fazer uma ressonância, porém durante o exame ele começa a convulsionar loucamente, obrigando o médico a desligar o aparelho. Acontece que além do fogo, ondas de alta frequência são
são mortais para os simbiontes, e se Dan não tivesse parado o exame, muito provavelmente Ed e o parasita teriam sido eliminados. Nas instalações da Vida, Drake descobre sobre a invasão e ordena que sua equipe de segurança faça uma investigação sobre o que aconteceu, mas não demora muito até que os seguranças descubram sobre a participação de Doris no ocorrido. Ao descobrir sobre a traição de sua funcionária, Drake se reúne com ela e pergunta quem foi que levou o simbionte, mas a cientista se recusa a dizer. O empresário então muda sua abordagem, tentando manipulá-la, falando com o argumento que o novo hospedeiro será consumido vivo pelo parasita se eles não intervirem, e Doris cai no discurso barato, contando pra ele que quem está com o simbionte é o Ed. Com a informação que queria, Drake liberta um dos parasitas que consome os órgãos da cientista, tirando sua vida de forma lenta e dolorosa. Com a informação, o bilionário manda seus homens irem até a casa de Ed para capturá-lo, porém o simbionte não pretende se render e começa a atacar os militares, nocauteando todos eles com extrema facilidade. À medida que mais homens vão chegando, Ed corre para sua moto e começa a fugir, enquanto detona seus perseguidores com os poderes do simbionte. Porém o demente acaba ficando confiante demais e num momento de descuido é atingido por um dos carros que o derruba da moto e causa fraturas expostas por todo o seu corpo, o deixando totalmente imóvel. Com seus ossos praticamente todos estraçalhados, Ed é pego por um dos homens de Drake, porém o simbionte cura todas as fraturas do homem e assume o controle de seu corpo, o transformando num alienígena com um visual extremamente macabro, que começa a lamber o rosto do homem e devora a cabeça de um dos militares como se fosse um simples café da manhã. Assim que a polícia chega, o simbionte começa a correr e pula no mar, fugindo pro meio do oceano, onde ele se apresenta como Venom. Depois de explicar o que ele é, o simbionte conta pra Ed que Drake construiu um outro foguete e que dessa vez seu plano é trazer todos os milhões de simbiontes que existem pra Terra pra usar nos seus experimentos com humanos. Porém Venom diz que caso Drake faça isso, os outros de sua espécie não serão subordinados a Drake e devorarão todo o planeta até não sobrar mais nada. Antes de ir até o foguete, Ed passa no seu antigo trabalho e escala o prédio como um tal de Homem-Aranha, até chegar na sala do seu ex-chefe. Ele então deixa o seu celular com todas as fotos que ele tirou no laboratório, provando todas as acusações que ele fez e que causaram a sua demissão. Ao descer do prédio, Ed é cercado por agentes especiais que começam a disparar munições com gases, mas Venom assume o controle e consegue eliminar cada um dos militares. Porém, quando ele estava prestes a devorar a cabeça do último homem, Anne aparece e assustado obriga Ed a voltar à sua forma original, o impedindo de fazer seu lanchinho. Ela então diz pro repórter que Dan quer fazer mais alguns exames e o leva pro hospital. Enquanto tudo isso ocorria, aquele outro simbionte que conseguiu escapar durante o acidente foi parasitando diversos corpos até que descobriu sobre os planos de Drake e usou uma garotinha como seu hospedeiro para levá-lo até o empresário, possuindo assim o seu corpo. No hospital, Dan conta pra Ed que Venom está aos poucos consumindo seus órgãos enquanto está dentro dele, mas o simbionte não gosta nada de ter seu segredo revelado e fica tão furioso que ataca o médico. Anne aproveita a fraqueza dele contra ondas de alta frequência e consegue tirar o alienígena do corpo de Ed e o prender numa sala, mas Venom consegue sair pela tubulação de ar e parasitar o corpo de um pobre doguinho. Sem imaginar que o simbionte conseguiu escapar, Ed decide ir pra casa, mas é capturado ainda no elevador do hospital e levado para a sede da Vida pelos homens de Drake. Venom então vai até Anne com seu hospedeiro canino e possui o corpo da mulher. No escritório de Drake, Riot assume o controle e ameaça Ed para conseguir a localização de Venom, mas como o repórter não sabe onde ele está, o empresário decide apenas descartá-lo e ordena que seus homens o levem para o meio da floresta para finalizá-lo. Porém Venom surge do meio das árvores, possuindo o corpo de Anne, e salva o repórter devorando a cabeça dos militares. Após retornar para Ed, o simbionte assume sua forma original e começa a correr na direção da espaçonave para destruí-la. Na sala de operação, Drake inicia a contagem de lançamento do foguete, mas ao perceber que um dos seus funcionários quer abortar a missão, ele assume a forma de Riot e joga o cientista contra a parede, empalando seu corpo e gerando um caos generalizado no lugar. Com seu plano encaminhado, Riot começa a correr na direção do foguete, porém é impedido por Venom, que o desafia para uma batalha e lhe dá uma gravata, mas o vilão consegue se livrar facilmente, fazendo alguns espinhos surgirem das suas costas. Conforme a luta vai avançando, Venom recebe muitos golpes e fica totalmente na desvantagem, sendo separado de Ed e ficando completamente indefeso. Nesse momento, Riot consegue absorver todos eles e corre pro foguete. Porém, nesse momento, Anne consegue entrar na sala de lançamento e ativa uma onda de frequência tão alta que separa os
simbiontes dos humanos. Na plataforma, Ed consegue nocautear Drake com um único soco e derrubá-lo no mar com um chute. Porém, Riot consegue se fundir novamente ao corpo do empresário e enfia uma estaca no tronco do repórter, que fica agonizando no chão enquanto ele entra no foguete. Quando Ed está quase completamente sem vida, Venom finalmente consegue alcançá-lo e possui o seu corpo, curando suas feridas no último segundo. Ele então escala o foguete que já estava saindo da Terra e usa a lâmina que estava em seu peito para destruir a espaçonave, causando uma grande bola de fogo que carboniza Drake e Riot juntos. Porém, as chamas também atingem Venom, que quase perde sua vida, se transformando em um paraquedas para salvar Ed. Então partiremos agora para os acontecimentos de Venom 2, Tempo de Carnificina. Algumas semanas depois da batalha, o repórter conseguiu voltar para o mundo do jornalismo e, como sua primeira entrevista, Ed decide conversar com Cletus Cassidy, um psicopata acusado por dezenas de mortes. Apesar de todos terem a total certeza de que Cletus tirou diversas vidas, nenhum dos corpos foi encontrado e por causa disso ele não pode ser sentenciado. Por algum motivo, Cassidy ficou fissurado em Ed e constantemente o convida para visitá-lo no corredor da morte, provocando o repórter e dando pequenos detalhes de seu passado obscuro. Ao mesmo tempo, a polícia pressiona Ed cada vez mais para contar todas as informações que ele conseguir desse lunático. Após mais uma visita ao prisioneiro, onde ele pede para que Ed escreva uma mensagem aparentemente aleatória no jornal, Venom identifica alguns desenhos estranhos na parede da cela, e ao chegar em casa, ele rapidamente identifica um dos desenhos como sendo de uma praia na Califórnia. Assim que os policiais chegam no lugar para investigar e encontram diversos corpos das vítimas de Cletus, conseguindo assim provas o suficiente para condená-lo à injeção letal. Com isso, Ed consegue finalmente voltar a ter sucesso como repórter, mas ao descobrir que Anne vai se casar com Dan, ele começa a se sentir extremamente vazio e triste, tentando até mesmo tirar sua própria vida com a moto. Se sentindo um pouco melhor na manhã seguinte, Ed recebe pelos correios uma carta de Cletus, o convidando para uma última conversa antes de sua execução. E mesmo ainda meio abalado, o repórter decide ir para quem sabe conseguir uma confissão ou um pouco da história do homem. Ao chegar no presídio, Ed começa a ter uma conversa completamente maluca com o demente, que logo começa a ofendê-lo. Porém, Venom fica totalmente furioso com Cletus e o ataca, o jogando de um lado para o outro dentro da cela. Cassidy então pega a mão de Ed e morde com toda sua força, arrancando assim um pedaço de Venom, que o prisioneiro engole como um verdadeiro aperitivo alienígena. Sem desconfiar que Cassidy ingeriu uma parte do Venom, Ed vai pra casa e começa a discutir com o simbionte por ter saído de controle e desperdiçar a última chance de conseguir uma confissão do criminoso. Porém, o bate-boca rapidamente se torna uma verdadeira briga com Venom, quebrando o nariz do repórter com uma cabeçada e o sufocando logo em seguida. Ed então revida batendo na cabeça do simbionte com um capacete, o que acaba quebrando seus dentes. Depois de destruir completamente a casa, Venom decide ir embora e abandonar Ed, mas antes de sair ele possui o corpo de um morador de rua e esmaga completamente a moto do repórter. Depois de sair do apartamento, Venom vai parar no meio de uma festa fantasia onde acaba fazendo o maior sucesso devido à sua aparência e vira uma verdadeira atração, com direito a discurso motivacional e tudo. Ao mesmo tempo, no presídio, Cletus é amarrado a uma maca e pouco a pouco a injeção letal é aplicada no seu corpo. Porém, as substâncias químicas começam a reagir com as células de Venom que ele ingeriu e por causa disso o criminoso acaba se transformando no Carnificina, um simbionte extremamente poderoso. Dentro do presídio, o novo alienígena começa a espalhar o caos, libertando os prisioneiros e causando uma verdadeira carnificina, tirando a vida de todos os agentes penitenciários com seus novos poderes, conseguindo assim sua tão sonhada fuga. No seu apartamento, Ed vê no noticiário sobre a fuga de Cletus e já sabendo que o criminoso irá atrás dele, ele começa a ouvir as gravações que fez na sua última conversa para tentar prever o próximo movimento do lunático. E enquanto está vendo os rascunhos que Venom fez dos desenhos na parede da cela, Ed vê que ele desenhou o orfanato St. Estes, um lugar que funcionava quase que como um sanatório para crianças. Então galera, mas qual o vínculo do vilão com esse lugar? Bem, depois de tirar a vida de sua avó e sua mãe quando era pequeno, Cassidy foi parar no orfanato e conheceu uma garota chamada Frances Berenson, uma pequena meta-humana que tem suas cordas vocais tão poderosas que é capaz de destruir a audição com um simples grito. Cletus e Frances rapidamente se apaixonaram e desenvolveram
um relacionamento amoroso com o passar dos anos, até que ela foi transferida para um instituto psiquiátrico para mutantes, conhecido como Ravencroft, e Cassidy fugiu para cometer seus crimes, construindo assim sua fama como sociopata. Em St. Estes, Ed começa a explorar o local, que hoje está completamente abandonado, até que encontra entalhado numa árvore um coração com CK mais FB, as iniciais de Cletus e Francis. Com essa descoberta, Ed imediatamente liga para o detetive Mulligan, o policial responsável pela caçada ao Cassidy, e também o homem que tirou a visão do olho esquerdo de Francis. Conhecendo bem o caso dos dois, Mulligan imediatamente presume que Cletus está indo resgatar sua amada. Finalmente livre pelas ruas, Cassidy furta um carro conversível e o utiliza para ir até uma loja de conveniência, onde ele espanca o caixa para poder usar as habilidades do Carnificina para invadir o sistema da polícia, conseguindo assim descobrir que Francis está presa no Instituto Ravencroft. No sanatório, a diretora do lugar vem para avisar a vilã sobre a fuga de Cletus e a provoca, dizendo que ele nunca irá conseguir tirá-la dali. Porém, assim que ela termina a provocação, Cassidy aparece já dentro da cela e usa os poderes de Carnificina para estrangular a mulher e destruir o cubo onde Francis está presa, finalmente libertando sua amada depois de tantos anos. Carnificina então os leva até o carro e destrói as viaturas que estão os perseguindo. Tentando ajudar, Francis utiliza seus poderes para tentar derrubar o helicóptero, porém ela dispara ondas sonoras tão fortes que quase tiram a vida de simbionte, que furioso diz que se Francis gritar mais uma vez, ele irá eliminá-la. Após escaparem, Cletus e Francis começam a planejar seu casamento e cada um deles escolhe o presente que quer para a cerimônia. A vilã escolhe Mulligan por ter tirado sua vida, Cassidy escolhe Ed por ser o responsável pela sua condenação e Carnificina escolhe Venom, pois quer ser o único simbionte do planeta. Depois do que aconteceu no Instituto Ravencroft, Mulligan intima Ed a ir até a delegacia e após realizar diversas acusações, o policial conta pra ele sobre o monstro que está com Cletus, fazendo o repórter imediatamente entender que Cassidy agora também tem um simbionte. Com essa informação, Ed conta pra Anne sobre Cletus e pede pra que ela procure pelo Venom, pois somente ela poderá derrotar o Carnificina, mas acontece que o alienígena, que agora está no corpo de uma dona de loja de conveniência, ainda está bastante chateado com Ed e se recusa a ajudá-lo. Anne então usa seu poder de persuasão para massagear o ego do simbionte e consegue convencê-lo a entrar no corpo dela e juntos irem até Ed. Ao chegar na delegacia, Venom entra em ação e resgata o repórter deixando um rombo na parede, porém antes de voltar a se fundir com ele, o alienígena obriga Ed a se desculpar para enfim fazerem as pazes. Já sabendo do que Cassidy é capaz, Ed pede para que Dan e Anne arrumem suas coisas e saiam da cidade o mais rápido possível, enquanto ele tenta localizar o vilão. Porém, o casal nem tem tempo de tentar fugir. Enquanto Dan está carregando as coisas, Francis chega atrás dele e consegue nocauteá-lo com extrema facilidade, entrando no apartamento e capturando Anne logo em seguida. Mas antes de ir embora, ele entrega o convite de casamento pro médico e ordena que ele dê a Venom. Assim que Francis vai embora, Dan imediatamente liga pra Ed e conta pra ele que levaram Anne, além de passar o endereço que estava no convite. Do outro lado da cidade, Mulligan está dirigindo pelas ruas até que encontra Cletus e decide tentar prendê-lo sozinho, uma ideia nem um pouco inteligente. Carnificina então usa suas habilidades mutantes e consegue capturar o policial. Ao chegar no local da cerimônia, que é uma catedral ainda em reforma, Venom e Carnificina começam a avançar um contra o outro, porém Francis decide se meter na luta, dando um grito supersônico que causa uma dor extrema nos simbiontes. Carnificina então acerta um mega tapão supremo nela e ordena que ela pare de gritar, mas Cassidy fica enfurecido com o simbionte por ter agredido a mulher e tenta se soltar, porém o alienígena o puxa de volta pra dentro dele. Sem mais obstáculos, Venom parte pra cima do seu inimigo e consegue derrubá-lo no chão com um golpe de luta livre, mas Carnificina rapidamente se levanta parecendo a garota do Exorcista descendo da escada e prende Venom contra a parede utilizando alguns dardos. Com seu inimigo preso, Carnificina pega Francis, que está prestes a tirar a vida de Mulligan, e ordena que ela use seus poderes para matar Venom, mas enquanto eles estão discutindo, o policial consegue correr e utiliza o elevador para ir pro topo da construção pedir reforços. No entanto, é seguido por Francis, que enfia uma ferramenta em suas costas e começa a esmagar seu olho para tirar a sua visão, assim como ele fez com ela. Após isso, Francis amarra uma corrente no pescoço de Mulligan e acerta uma voadora no peito do policial, que desmaia sem ar ao cair contra algumas barras de aço. No andar de baixo, Carnificina pega o padre com seus tentáculos e devora a cabeça do coitado, o que o deixa maior e mais forte, como se tivesse comido um cogumelo do Mario. Porém, Venom consegue afastar o vilão e Dan, que acabou de chegar no lugar, aproveita a oportunidade para incendiar o alienígena com gasolina e
e um maçarico, mas isso serviu apenas para fazê-lo virar o alvo do vilão. Carnificina então vai até o médico e o segura com seus tentáculos, enquanto se prepara para descabeçá-lo, porém Venom consegue se livrar dos dardos e segura o simbionte pelo pescoço, o impedindo de comer a cabeça do doutor. Nesse momento o sino da igreja começa a soar e a vibração da onda faz os dois alienígenas perderem sua força momentaneamente, deixando Ed e Cletus numa luta mano a mano. Como é um psicopata insano, Cassidy leva vantagem na luta corporal e após acertar um chute na cara do repórter, ele faz cosplay de Capitão Nascimento e utiliza um saco plástico para asfixiar Ed, mas nesse momento o sino para de tocar e Venom pode finalmente voltar a lutar, jogando Carnificina pra longe. Depois de mais alguns momentos de luta, o vilão acaba acertando um golpe crítico em Venom, que volta pra dentro do corpo de Ed. Cletus então pega uma marreta e utiliza a ferramenta para acertar diversos golpes no repórter, quebrando seus joelhos. Antes de finalizar a luta, Carnificina pega Anne, que está amordaçada, e decide eliminá-la da frente de Ed, mas Francis reprova a atitude e pede para Cletus não fazer isso. O simbionte então usa seus tentáculos para calar a boca da mulher e diz que irá eliminá-la também, mas Cassidy se recusa a fazer isso e tenta se separar do Carnificina. Estirado no chão, Venom vê toda a cena e percebe que eles não são compatíveis e que por isso é mais fácil separá-los. Ele então se levanta e vai até o topo da igreja, onde enfia uma estaca de aço na cabeça do simbionte, porém não é muito efetivo. Com Anne prestes a cair, Venom usa suas últimas forças para salvar a mulher, enquanto o vilão usa seus tentáculos para perfurar o seu coração. Como última alternativa, Venom arremessa Francis do topo da igreja, que começa a desmoronar. Enquanto está caindo, a mulher grita mais alto do que nunca, o que acaba separando os humanos dos seus simbiontes durante a queda. Venom então faz uma ponte entre os corpos de Dan e Anne e consegue chegar no chão antes de Ed, amortecendo a sua queda, já que Cassidy não tem a mesma sorte e tem seus ossos totalmente fraturados com o impacto. No chão, Carnificina, na sua forma original, começa a rastejar até Cletus, porém Venom rapidamente pisa no simbionte e o devora de uma vez só. Não quero nem imaginar o gosto desse treco. Nos seus momentos finais, Cassidy começa a fazer seu discurso de psicopata, porém Venom não tem a menor paciência e devora a cabeça do demente enquanto ele ainda está falando, o adicionando na sua lista de descabeçados. Por fim, como estão sendo procurados pela polícia, Ed e Venom decidem se refugiar no meio de uma ilha deserta até a poeira baixar, e assim encerra-se temporariamente a carreira do protetor letal Venom. Mas e vocês? O que fariam se tivesse um simbionte dentro de vocês? Acham que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!